Você consegue imaginar como seria a maioria dos nossos casamentos se Cristo de fato fosse o centro do entendimento da vida cristã e de relacionamento que nós temos com Deus? Então a gente procuraria viver exatamente o que ele falou. E se a sua filosofia de casamento incluir você dá outra face, e aqui não digo literalmente, porque espero que ninguém agrida a face do outro dentro, do casamento, andar a segunda milha, entregar a capa junto com a túnica. Você imagina se a gente vivesse uma disputa para viver o que Jesus ensinou, e se ele fosse o centro? Você acha que ia ter gente resmungando por aí, estou pensando em divorciar porque eu tenho o direito de ser feliz? E a minha pergunta é, como é que é? Você acha que vai ser feliz em rebeldia contra Deus, quebrando os princípios de Deus, atropelando o senhorio de Jesus, colocando ele fora? Foi assim que as coisas bagunçaram lá no Éden. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Eu quero que você abra, por gentileza, sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e teremos a projeção aqui, se te facilitar. Mas, mesmo se você estiver com outra versão da Bíblia, acompanhe comigo, por gentileza. O texto sagrado diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele disse. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eu quero pedir a gentileza de você repetir essa frase do final do versículo comigo. Se possível, diga comigo: não viram mais ninguém a não ser Jesus. Só mais uma vez: não viram mais ninguém a não ser Jesus. Verso 9 diz: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Meu Deus, nós oramos declarando dependência do Senhor, confiança na manifestação da Tua graça e na ação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que, como diz a própria Escritura, penetra ao ponto não só de dividir alma e espírito, juntas e medulas, mas é apta para discernir os intentos do coração. Que ela exponha o que está dentro de nós e que ela também deposite dentro de nós um novo nível de compreensão e correspondência à Tua voz e aos Teus princípios. Que a Tua palavra de fato trabalhe em nós, não só aqui e agora, mas mesmo depois desta reunião. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu vou intitulá-la de Somente Jesus. Durante essa semana eu tive a oportunidade de falar numa conferência de líderes e, honestamente, por 3 meses eu estava orando porque essa foi uma palavra que Deus me deu para tratar com aquela liderança. Mas foi um assunto que mexeu tanto comigo ao longo desses 3 meses que eu acabei entendendo a importância de fazer uma versão não tão ministerial da mensagem como tivemos com os pastores, mas aplicar esses princípios para a nossa caminhada com Deus. Qual era o propósito dessa experiência aqui registrada? Para mim é evidente que ela não era algo exclusivo para Pedro, Tiago e João. Embora esses 3 dos 12 apóstolos estivessem com o Senhor e foram, nas palavras de Pedro, na sua 2ª epístola, no capítulo 1, foram testemunhas oculares da sua majestade por ocasião desse ocorrido, o Senhor Jesus fala para eles no versículo 9, não contem a experiência a ninguém até que. Então até que é o prazo de validade. O Senhor estava dizendo para eles: vocês vão guardar silêncio, vocês vão evitar falar do assunto até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: no momento certo, depois da minha ressurreição, tornem pública a experiência, contem para os outros.
E dos 4 evangelhos, os 3 primeiros, que chamamos os evangelhos sinóticos, eles têm uma construção dos relatos da vida de Jesus, dos seus ensinos, dos seus milagres, muito semelhante. Todos eles compartilham a experiência. Pedro, como eu disse, menciona na sua 2ª epístola aquilo que aconteceu, o que me faz de fato acreditar que os apóstolos usaram isso como parte do seu ensino. Não era apenas um comunicado de algo que aconteceu na vida deles ou no ministério de Jesus, mas era parte de um ensino. Então, qual era o propósito da experiência? Antes de pensarmos no que Deus queria que aprendêssemos, é evidente que quando Jesus se transfigura, e o texto está dizendo, seu rosto resplandecia como o sol, suas roupas, verso 2, se tornaram brancas como a luz. Marcos capítulo 9 dá um detalhe um pouquinho diferente, eu diria complementar, não diferente. Suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. Não é apenas a glória de Deus vista no rosto do Senhor Jesus. A Bíblia diz que suas vestes mudam, Aquela experiência que obviamente foi impactante tinha um propósito: glorificar a Cristo. Lá adiante, daqui a pouco leremos o texto de Pedro. O apóstolo Pedro, falando dessa experiência, diz que Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. O evangelho de Lucas também registra que não apenas Moisés e Elias apareceram em glória, mas que eles viram a glória de Jesus. Portanto, o propósito dessa experiência era glorificar a Jesus. Embora os 2 maiores ícones do Antigo Testamento, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, tenham aparecido, no final, ninguém mais é visto a não ser Jesus. E é daí que eu quero tirar o tema da mensagem: somente Jesus. No final das contas, no frigir dos ovos, como diria a geração de meus pais, eu honestamente nunca entendi muito porque é que chegaram a usar essa expressão. O que de fato conta, o que resta, o que fica, o que tem importância é o Senhor Jesus. Essa mensagem ela tem um propósito: é resgatarmos com clareza e pontuarmos com clareza aquilo que deveria ser o tempo todo o centro do Evangelho: Cristo. O Evangelho, ele carrega na sua essência a centralidade de Cristo. No entanto, ao longo dos séculos, desde o início da igreja, nós temos visto alterações, mas talvez como nunca antes, nós temos o que eu tenho definido de um evangelho transgênico. O evangelho tem se tornado cada vez mais antropocêntrico, ou seja, o homem no centro e não o Senhor Jesus. E parte daquilo que nós podemos classificar de fundamento bíblico da nossa doutrina é o que eu quero classificar aqui como a proeminência de Cristo. Então, há alguns textos que eu particularmente recorro a eles na leitura, na meditação, leio em voz alta, fico confessando e declarando com uma certa frequência na minha vida, porque eles são muito pontuais em relação a isso. Eu gostaria de ler alguns desses textos com vocês. O primeiro deles está em Colossenses, no capítulo 1, e eu quero ler dos versos 16 a 18. A Bíblia diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Para ter a primazia em todas as coisas. Depois Efésios capítulo 1, de 20 a 23, falando sobre a ação de Deus, diz: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colocou tudo debaixo, todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Filipenses capítulo 2, de 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Quando olhamos a própria declaração de Jesus aos judeus em João 5,39, ele diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. Na teologia nós definimos e classificamos isso como convergência bíblica. Tudo na Escritura converge na pessoa de Jesus. Não apenas porque elas profeticamente anunciavam de forma antecipada a sua vinda, a sua obra, mas elas convergem no sentido de apontar para Ele como centro, como a razão, como motivo de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A Bíblia diz que tudo é dele, por meio dele, e no final das contas, como propósito, é para Ele. Ou seja, Ele é o centro de tudo e Ele tem a proeminência. E nós precisamos olhar para essas verdades e tratá-las de forma inegociável. O apóstolo Pedro, posteriormente, explicaria essa experiência, que ele mesmo testemunhou com as seguintes palavras. 2 de Pedro, capítulo 1, de 16 a 19. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu glória e honra da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Ele obviamente trata da obra de Deus como ainda não concluída, como não terminada, e ele está falando que até que o dia clareie, até que a estrela d'alva nasça no coração de cada um de nós, nós temos uma palavra profética, uma luz que brilha. Ela estabelece uma referência, e essa palavra é o próprio Cristo. Ele é o verbo, ele é o centro de todas as coisas. E nós precisamos voltar a esses fundamentos, porque tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, tem um propósito: glorificar a Jesus Cristo. A proeminência do Senhor Jesus em todas as coisas precisa ser compreendida e precisa ser destacada. E 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: por isso também não cessamos de orar por vocês. Ter gente orando é ótimo. Ter gente do calibre do apóstolo Paulo orando, melhor ainda. Ter gente como Paulo dizendo que não cessa de orar, que está orando o tempo todo, nem se fale. Pelo que Paulo orava: não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. Eu e você precisamos corresponder com dignidade ao chamado do Evangelho. Paulo fala disso também em Filipenses 1:27, vivei de modo digno da vocação com que foste chamados. Mas ao mesmo tempo que é um imperativo nos chamando a isso, ele intercedia, que nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder. Essa expressão para mim também merece destaque: cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ele dizia: eu estou aqui na luta, na peleja, em oração, intercessão, clamando que todo o propósito de Deus se cumpra na vida de vocês, o propósito de bondade, a obra de fé. Por qual razão? Qual o motivo de tudo isso? Ele conclui com a seguinte expressão: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. No final das contas, é tudo sobre ele. É tudo por causa dele. E eu e você precisamos de fato entender: isso não é assunto periférico na doutrina cristã. O cerne do Evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus. E essa proeminência de Cristo, ela precisa ser destacada, ensinada, eu diria um pouquinho mais até. Ela precisa, na verdade, ser restaurada, porque nós temos perdido um pouco o foco. Eu quero, estabelecido esse fundamento, chamar sua atenção para que a gente olhe para esse texto de Mateus 17 e procure entender um pouco mais essa mensagem. Eu quero começar aqui agora a avaliação do texto, depois de ter estabelecido em primeiro lugar o fundamento da proeminência de Cristo, com um questionamento: quem é mais importante? E obviamente, ao estabelecer esse pano de fundo doutrinário, a gente já está apontando para Jesus. Ao destacar o tema da mensagem, somente Jesus, eu já estou respondendo a pergunta antes da gente discutir um pouco mais o assunto. Quando Moisés e Elias, repito, são os maiores ícones no Antigo Testamento, aparecem, falam com Jesus,
Nós precisamos entender até por que eles apareceram e o que é que eles vieram conversar. Mas no final das contas não sobe mais ninguém. Quem brilha de forma diferenciada é o Senhor Jesus. E quem fica é o Senhor Jesus, porque tudo diz respeito a Ele. Então a pergunta é, quem é mais importante? Evidentemente, era o Senhor Jesus. Mas Pedro olha para Jesus e ele simplesmente nivela Jesus com Moisés e Elias. Ele está tratando Moisés e Elias diferente dele, de Tiago e João. É só você fazer a conta. Quem que está lá no monte? Jesus, Pedro, Tiago e João. Agora aparecem mais dois, Moisés e Elias. E Pedro diz assim, Senhor, eu posso fazer 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor. Ou seja, vocês 3 merecem tenda. Nós 3, os mais fulambo aqui do grupo, ficamos no relento, sem tenda nenhuma. Então eles não estão se nivelando. Mas ele está dizendo, eles merecem tendas iguais às suas. Em outras palavras, eles estão no mesmo patamar que você. E é curioso quando a gente percebe essa conversa, porque quando alguém abre a boca para falar, ela acaba transbordando muito daquilo que acredita, daquilo que pensa, mesmo que ela não perceba. Né? Você pode conhecer muito a respeito de uma pessoa, percebendo o que ela fala, o quanto fala, o porquê fala, o assunto que fala, enfim. Pedro está colocando algumas coisas para fora. Eu acho interessante, e daqui a pouco nós vamos enfatizar isso, que a palavra de Deus diz, no Evangelho de Marcos, não no texto que nós lemos, que Pedro não sabia o que falar. Mas de alguma forma ele começa a falar. E o que ele está falando revela muito do que ele pensa. Então, obviamente a gente não pode julgar as motivações de Pedro, porque nem a Bíblia é tão clara sobre isso. Então não podemos simplesmente dizer com toda certeza o que pensou, o que não pensou. Mas deixe-me dizer para você qual é a leitura que eu faço olhando para um texto como esse. Se outras pessoas, como Moisés e Elias, merecem ser niveladas em termos de importância, de honra, de glória com o Senhor Jesus, ainda que eu digo, eu não estou entrando nesse pacote, estou apenas colocando outros. O que nós estamos fazendo, consciente ou inconscientemente, é criar uma jurisprudência, é abrir um precedente, para que daqui a pouco outros de nós também possamos ser nivelados. E algo que eu percebo ser perigoso quando falamos do coração humano é o que está lá em Jeremias, no capítulo 17. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que o homem muitas vezes está diante de caminhos que parecem ser de vida, porque eu acredito que muitas vezes nós nem conseguimos perceber o que realmente está no nosso coração, mas nós acabamos misturando na nossa carnalidade, na nossa imaturidade, algumas coisas. E uma delas é que, eu diria, a questão não é se fazemos, é o quanto disso ainda tem nas nossas vidas, o quanto se manifesta desde o início e o como nós vamos sendo trabalhados ao longo do caminho. É que muitas vezes nós abraçamos o Evangelho, o próprio relacionamento com o Senhor, sempre interessados em algum nível de promoção pessoal, consciente ou inconscientemente. Em Marcos, no capítulo 10, nós temos o clássico relato dos versículos 35 a 37. A Bíblia diz assim, então se aproximaram dele Tiago e João, dele aqui é de Jesus, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Eu não sei você, mas toda vez que alguém me diz assim, olha, eu quero te pedir uma coisa, mas eu não quero que você fale não, eu quero muito que você diga assim, e a pessoa fica insistindo com a concordância antes do pedido, eu já levanto um red flag, uma bandeira vermelha, um alerta dentro de mim. Né? A pergunta é, por que essa pessoa, antes sequer apresentar a petição, precisa me convencer? E ele chega e diz, olha, nós vamos pedir, mas antes de pedir, a gente quer muito. Tipo, o senhor tem que dar atenção a isso. A Bíblia diz que Jesus lhes perguntou, o que querem que eu lhes faça? Eles responderam, permite-nos, coisa simples, que na sua glória nos assentemos um à sua direita, outro à sua esquerda. É importante que a gente entenda a lente cultural. Eles até então não estão olhando para Jesus com o claro entendimento de que ele veio estabelecer primeiro um reino espiritual e só por ocasião da sua segunda vinda um reino espiritual. Jesus teria que explicar essas coisas. O reino de Deus não vem com aparência exterior, não adianta dizer ei-lo aqui, ei-lo lá, e diz o reino de Deus está dentro de vós. Jesus precisou calibrar toda a mentalidade deles, mas eles estavam esperando que Jesus simplesmente derrubasse o Império Romano, assumisse o controle do mundo, e basicamente eles estão dizendo, olha, nós não vamos concorrer com o seu lugar de governo.
Isso aí quem tentou se deu mal, que foi o Satanás, foi lançado fora, então isso aí não. Mas o lugar à direita e o da esquerda, do lado do trono, ou seja, aquelas posições mais honrosas, que seria hoje tipo algo mais ou menos assim, ministro da Fazenda e do Planejamento, ele diz: isso nós queremos que fique com a nossa família. O verso 41 diz qual foi a reação dos outros 10. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. E a pergunta é: por que ficaram indignados? Eu não acho que eles ficaram indignados, é muita imaturidade, é muita carnalidade. Eles ficaram indignados porque todos eles também queriam sentar à direita e à esquerda. E na verdade, agora, está aberta a disputa pelos lugares de honra entre toda aquela equipe. Porque muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós podemos estar buscando oportunidades de promoção pessoal. Embora o Evangelho, eu não diria o Evangelho, nós precisamos entender que mais do que o Evangelho, o próprio Deus seja um Deus abençoador. Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isso não é algo apenas que Ele faz. O que Ele faz é uma extensão do que Ele é. Então a Bíblia diz que Ele é galardoador. Eu não quero colocar aqui em xeque se existe ou não bênção, se existe ou não intervenções da parte de Deus. O problema é muitas vezes o filtro que eu e você carregamos. É o como nós lidamos com o próprio Deus, com o relacionamento com Ele. Porque muitas vezes Ele não é o fim, Ele é apenas o meio para que a gente, através dele, consiga o fim que a gente quer. Isso bagunça completamente a nossa relação com Ele. Então, ao olhar para isso, eu acredito que nós precisamos entender o próprio propósito da aparição de Moisés e Elias. Mateus e Marcos registram que eles falavam, ou seja, conversavam com Jesus. Mas é só o Evangelho de Lucas que registra o teor da conversa. Lucas capítulo 9, 30 e 31 diz assim: e eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O propósito daquela conversa é justamente aquilo pelo qual Cristo veio a esse mundo e se fez homem. O seu sacrifício por nós, a morte na cruz. Existe naquele momento, seja orientação, seja esclarecimento, seja encorajamento. A Bíblia não é clara sobre o teor da conversa, mas ela aponta para aquilo que é o centro da obra de Deus, a própria morte e o sacrifício de Jesus. Apesar que a Bíblia diz que esses 2 apareceram em glória. Quem tem o rosto brilhando como o sol, quem tem as vestes brilhando de forma diferenciada é o Senhor Jesus. E o verso seguinte, Lucas 9, 32 diz: Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. A percepção da glória de Jesus, ela é destacada, mas ainda assim nós vemos que Pedro está empolgado com Moisés e Elias. Aliás, Lucas, no capítulo 9, diz que a iniciativa de Pedro de dizer vamos fazer 3 tendas é quando os 2 já estavam começando a se distanciar. Tipo, não pode ir embora não. Esse negócio de ficar só Jesus, não, nós precisamos deles, nós precisamos do time completo, nós precisamos de toda a elite, essa gente famosa do Antigo Testamento aqui conosco. E de alguma forma nós precisamos entender que o valor da lei e dos profetas, que é o que Moisés e Elias representam, é justamente o fato de que eles sempre apontaram para o sacrifício de Cristo. Mateus 11, verso 13. Jesus diz: a lei e os profetas profetizaram até João. A partir de João Batista, o precursor de Cristo, quando tudo aquilo que Jesus veio fazer está para acontecer, a Bíblia diz: a lei e os profetas estavam apenas anunciando tudo o que passaria a se cumprir por meio dele. Ele é o centro de todas as coisas. Ele não é apenas o criador, ele não é apenas o causador, ele é a razão de tudo. Tudo vem dele, é por meio dele, e no final das contas é para ele. E a ideia aqui de entender a importância de Cristo é o reconhecimento da centralidade dele. Mas muitas vezes nós acabamos misturando as coisas. Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, Deus pode usar coisas, vamos falar assim, para tornar genérico, que vão promover Jesus. Mas nós nunca podemos dar a essas coisas o mesmo valor e importância que damos ao próprio Jesus. Então vamos falar o nosso meio carismático, pentecostal. Os dons são importantíssimos na promoção do Evangelho e de uma mensagem, que é qual? O senhorio de Jesus.
Em 1 Coríntios 12, quando Paulo vai falar sobre os dons, ele diz: ninguém pode afirmar Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. Paulo abre o assunto da discussão dos dons, dizendo que o propósito é promover o senhorio de Cristo. Ele diz: se o incrédulo entrar no nosso meio e começarmos a profetizar, e os segredos do seu coração forem manifestos, a Bíblia diz, ele vai se prostrar com o rosto em terra, não dizendo: vocês são top pra caramba, vocês são crentes extraordinários. Mas a Bíblia diz que ele vai prostrar com o rosto em terra, reconhecendo que Deus está no meio de nós, porque a glória precisa ser sempre dele. Paulo diz em Romanos, no capítulo 15, a partir do verso 18, e ali entrando no 19, ele diz: eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, a não ser daquelas que Cristo tem feito por intermédio de mim. E aí ele vai falar de sinais, prodígios e milagres. Agora observe, Paulo não está se apresentando dizendo eu sou o cara. Ele está falando daquilo que Cristo fez por meio de mim. Em outras palavras, quem fez foi Ele. A honra é dele, a glória é para Ele. E sabe, me perturba quando eu vejo pessoas apresentando testemunhos, são conduzidos de uma forma perigosa. Quando eu cheguei na igreja tal, minha vida estava assim e ela mudou. Quase dá a entender que foi a igreja que fez aquilo. Ou antes de conhecer ministério tal, minha situação era essa, e depois como se fosse a pessoa. Isso é bobagem. Nós não podemos dar aquilo que Deus usa e que deveria apontar para Cristo e honrá-lo e promovê-lo o mesmo nível de importância. Quem está entendendo? Aliás, às vezes não é nem só o mesmo nível de importância. A gente valoriza a coisa em si e perde até o propósito pelo qual ela é dada. Então os próprios apóstolos ali, os três que estavam com Jesus, eu não sei exatamente se Pedro e João abriram a boca, se concordaram, se Pedro simplesmente fala apenas por ele, mas não há nada que diga que eles sequer tenham contestado Pedro. Na hora que Elias e Moisés estão ameaçando sair, eu já começo a distanciar. Não, ninguém vai embora, nós vamos morar aqui, nós vamos ficar aqui. Esse é o lugar da glória de Deus, esse é o lugar onde nós queremos estar. E muitas vezes a gente acaba se perdendo. A igreja tinha uma ordem muito clara de Jesus. E diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? O Senhor diz: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o avivamento veio na igreja de Jerusalém, ninguém foi a lugar nenhum. Ninguém saía de Jerusalém, os da Judeia vinham. Mas o evangelho não foi levado muito longe. E todo mundo está curtindo a glória e o avivamento da forma mais egoísta possível. Isso tudo é nosso. Isso tudo é para nós, nos foi dado, temos que usufruir. Chega um momento, Deus diz: não vão por bem, vão por mal. A perseguição vem sobre a igreja. Quando todo mundo começa a fugir da perseguição, o evangelho começa a ser pregado. Imagina Deus olhando lá de cima e dizendo: podia ter sido bem mais simples se vocês não fossem tão egoístas. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto Pedro está dizendo: queremos morar aqui, então logo eles descem no monte no dia seguinte. Tem uma multidão necessitada ao pé do monte. Tem um pai que traz um filho endemoniado, desesperado por ajuda. E só há um propósito para que eu e você possamos nos abastecer na presença de Deus: é descarregar isso na vida das pessoas e, no final das contas, promover os interesses de Cristo. Ele não queria alcançar apenas eu e você, Ele quer que mais gente seja alcançada. E Ele quer que em tudo isso que Ele fará em nós e na vida de muitos outros, o nome dEle receba glória, receba honra. Em Atos 19, nós temos um relato que fala de alguns filhos de Seva, eram exorcistas ambulantes. E ao lidarem com o demoniado, eles foram surpreendidos. Porque eles usam a seguinte expressão: nós vos esconjuramos, falando ali com os demônios, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu acho que eles viram mais ou menos a fórmula e disseram: vamos repetir. Jesus disse que em seu nome nós expulsaríamos demônios. Seguramente essa era a maneira que Paulo fazia, e agora eles vão repetir a fórmula: os esconjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia diz que o demônio respondeu: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? E diz que o endemoniado salta neles, dá uma surra, um couro nos irmãos. A notícia se espalhou. Mas Atos 19, 17 termina dizendo assim: e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A Bíblia não diz que era o nome de Paulo, não diz que era o ministério de Paulo, porque no final das contas tudo diz respeito a ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós não podemos misturar o valor e a importância daquilo que serve a Cristo com o próprio Cristo. A Bíblia traz ensinos claros a respeito disso. E muitas vezes me preocupa a maneira como muitos de nós estamos tratando o evangelho sem a percepção da centralidade de Cristo. Nós tratamos Deus como um meio necessário para alcançar o que queremos. Ele tem virado para muitos de nós só o trampolim para que a gente chegue onde realmente quer.
E quando isso não acontece? Por que muita gente perde a fé? Por que muita gente vira as costas para o Senhor? Pelo mesmo motivo da mulher de Jó. Quando de repente ela olha e as coisas já não estão mais do jeito que gostaria, ela fala para o seu marido: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Tipo, ou ele dá o que a gente quer, ou a gente descarta ele. Porque o centro, e é isso que eu falo de um evangelho antropocêntrico, acaba sendo a gente e não ele. Ele está na periferia, ele está orbitando em torno da gente para agradar a gente o tempo todo. Essa é a mentalidade e filosofia de muitos. E essa é a razão pela qual, quando a pressão vem, muitos abrem mão. Agora, se você entendemos, espera aí, nós é que orbitamos em torno dele, ele é o centro de todas as coisas. Aí tem uma perspectiva diferente, e é com essa perspectiva que você vai entender orientações bíblicas, como Paulo escrevendo aos Coríntios e perguntando: vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? Paulo não questiona se o cara tinha ou não o direito de brigar por determinada questão, mas ele pergunta: vocês não entendem que isso é a vergonha para vocês? Um mau testemunho dessa briga. A pergunta dele é: por que é que você não sofre a perda? Tipo, abra mão do seu direito e promova a glória de Jesus em vez de vergonha por nome dele. Quando nós entendemos que ele é o centro, o comportamento muda, a conduta muda. Você consegue imaginar como seria a maioria dos nossos casamentos se Cristo de fato fosse o centro do entendimento da vida cristã e de relacionamento que nós temos com Deus? Então a gente procuraria viver exatamente o que ele falou. E se a sua filosofia de casamento incluir você dá outra face, e aqui não digo literalmente, porque espero que ninguém agrida a face do outro dentro, né, do casamento, andar a segunda milha, entregar a capa junto com a túnica. Você imagina se a gente vivesse uma disputa para viver o que Jesus ensinou, e se ele fosse o centro? Você acha que ia ter gente resmungando por aí: estou pensando em divorciar porque eu tenho o direito de ser feliz? E a minha pergunta é: como é que é? Você acha que vai ser feliz em rebeldia contra Deus, quebrando os princípios de Deus, atropelando o senhorio de Jesus, colocando ele fora? Foi assim que as coisas bagunçaram lá no Éden. O diabo vem e diz: ó, o que Deus deu para vocês não está bom. E na verdade está escondendo o ouro, ele está privando vocês de alegria e realização, e dando crédito ao que o diabo diz em vez de Deus. A humanidade se desconecta dele em plena rebeldia, tira ele do centro, e nós colhemos os resultados disso até hoje. E você acredita que se a gente fizer a mesma coisa hoje nós vamos ter resultado diferente? É evidente que não. Se nós colocarmos o Senhor Jesus no centro e a gente disser: é dele, é por ele, é por causa dele, as coisas vão ser diferentes. Eu tive uma conversa honesta essa semana, nessa conferência que eu mencionei para pastores. Eu honestamente, assim, uma coisa que me aborrece é quando eu ouço gente dizer que o ministério é difícil e reclamar. E a minha pergunta para eles foi: em primeiro lugar, quem disse que seria fácil? Jesus diz em Mateus 10,16: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vocês estavam esperando o quê? Eu pergunto para eles. Ele diz: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Nós ainda temos o privilégio de viver numa nação que, pelo menos até agora, nós temos liberdade para pregar o evangelho. E se não tivéssemos? Então a nossa fidelidade seria comprometida, porque aí a gente não quer correr o risco, né, de ter que simplesmente sustentar a verdade, custe o que custar. Nós precisamos trazer novamente o Senhor Jesus para o centro. Atos capítulo 5, verso 41, fala dos apóstolos: eles se retiraram do sinédrio muito alegres. Se fosse só alegre, já ia bugar a cabeça de muita gente, mas a Bíblia diz muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E diz: é por causa do nome, o nome dele que merece ser honrado. Se nós fomos achados dignos de ser perseguidos por ele, alegria. Eles olhavam para o outro dizendo: que privilégio. Em Atos, no capítulo 20, no verso 24, Paulo diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O cara diz: minha vida não é importante, eu não estou atrás dos meus interesses. E se eu tiver que morrer, e se eu tiver que sofrer, e ele diz: o Espírito me assegura que de cidade em cidade o que me aguarda são cadeias, são tribulações. Eu fico me perguntando: a maioria de nós não obedece à comissão de pregar nem com liberdade? Imagina se ele estivesse garantindo que ao obedecer a gente ainda ia ter problema. Aí que a gente não faria. Mas quando ele é o centro, as coisas mudam. A centralidade de Cristo tem sido roubada do evangelho contemporâneo. E eu diria, consequentemente, até daquilo que nós podemos chamar da visão de ministério. Onde está a nossa verdadeira alegria? Salmo 16:11, eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente. Diz: na presença do Senhor a plenitude de alegria, e a sua destra há delícias perpetuamente, à sua direita.
Não há nenhum lugar onde eu e você vamos encontrar tamanha alegria ou realização a não ser nele. E muitas vezes nós temos usado Deus apenas como um meio para buscar alegria nas coisas que Ele poderia nos dar, em vez de buscar alegria nele. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, de 16 a 18, assim no dia de Cristo. Essa frase no dia de Cristo tem muito peso. Porque um dia cada um de nós estará diante do próprio Senhor, no tribunal de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5. E haverá prestação de contas, nós vamos ser recompensa de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Então, a maioria de nós deveria pensar, não na vida terrena, mas no investimento que fazemos da nossa vida aqui, em relação ao que teremos lá. E ele diz assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo diz, é todo o meu trabalho de pregar, de discipular, de exortar vocês, de lutar por uma fé sadia, para que vocês permaneçam na sã doutrina. E diz, diante do Senhor, vou me gloriar de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E diz, entretanto, e esse entretanto agora ele vai considerar algo, mesmo que eu seja oferecido como libação, sob o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. O que é ser oferecido como libação? Alguns sacrifícios do Antigo Testamento tinha uma oferta de libação, o líquido era derramado sobre ele, era parte do processo. Então ele está dizendo, tem um sacrifício da fé de vocês, do serviço da fé que vocês têm, e eu sou o líquido que será derramado. A minha vida está sendo derramada para que vocês sejam aceitos diante de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu estou morrendo para mim, eu estou me dando. E ele diz, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não estou buscando alegria em defender meus interesses, minhas realizações, os meus sonhos. Ele diz, a alegria e a realização vem muito mais da gente abrir mão deles para se alinhar com a vontade de Deus do que qualquer outra coisa. Diante de Agripa, em Atos 26, 19, testemunhando, Paulo diz, eu não fui desobediente à visão celestial. E diz, meu Senhor me apareceu lá no início. Ele sinalizou qual era o chamado, o que Ele queria de mim. Eu não desobedeci, eu estou vivendo para Ele. Ele é o centro, Ele é o motivo, Ele tem a primazia em todas as coisas. E a minha vida vai orbitar em torno dEle e da vontade dEle. Então ele diz, eu fico contente, me alegro com vocês. Diz assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Porque é impressionante como as pessoas podem ter dó de alguém. Outro dia um falou, pastor, que dó de você, que tem que se doar tanto ao ministério. Eu digo, que dó de mim. Você acha que um dia eu fui sorteado lá no céu para pagar o preço em nome de todos vocês, e Deus diz, vamos escolher alguns para azarar a vida deles e botar no ministério? Eu olhei para a pessoa e falei, dó de tu, que não entende a honra e o privilégio que é o chamado. Eu lembro de uma ocasião, outro dia, num desses jejuns prolongados, sentei com o pessoal, porque queria estar mesmo só para conversar. O povo ia estar compartilhando o reino de Deus, falando da palavra, testemunhando, né, compartilhando experiência. Eu estou lá no meio do bolo e um olha para mim e diz, que dó do senhor. Falei, dó porque o senhor não está comendo. Nesse dia eu não falei, eu só pensei, falei, dó de tu, que acha que realização é isso que está aí na sua frente, em vez de abrir mão dessas coisas por algo maior, por algo melhor. Sabe, nós precisamos passar a repensar, gente, o Evangelho e a forma correta de relacionar com o Senhor e devolver ao Evangelho a centralidade de Cristo. Quem está entendendo? Para terminar, eu quero chamar a sua atenção para algo aqui que para mim é muito importante nesse texto. Em Mateus 17, quando Pedro começa a falar, se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. O verso 5 diz assim, falava ele ainda, ou seja, Pedro não tinha terminado a fala nem o raciocínio. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Outra tradução diz, a ele ouvi. Traduzindo, Pedro, cala sua boca. Para de falar e ouça ele. Então, em terceiro e último lugar, eu quero fazer um outro questionamento. Segundo lugar, depois de falar da proeminência de Cristo, perguntamos quem é mais importante. O terceiro, um desdobramento disso é, quem está falando? Outro dia, um irmão me abordou em algum lugar. Eu não me lembro onde eu estava. Mas ele me abordou, ele estava emocionado. Falou, pastor, o senhor não tem noção do impacto que foi sua vida, na minha vida. Seus ensinos, mesmo à distância, me mudaram. E ele começa a testemunhar e eu, glória a Deus. Eu falo, olha, eu fico feliz que você esteja compartilhando a glória dele. O incentivo para continuar é nosso. Mas pensa num cara que não parava de falar.
mas não parava de falar. Interessante que ele só falava dele, e dele, e dele. E quando finalmente terminou o tempo que ele conseguiu, eu não tinha podido falar absolutamente nada, coisa nenhuma para ele. Eu fiquei pensando, se eu sou tão importante na vida dele, por que é que não me deu a chance de falar nada? Nem para ajudar ele a continuar a crescer. E sabe, eu não estou contando isso para tentar apresentar a ideia de que eu acho, que eu preciso de reconhecimento, não é isso. Eu só fiquei pensando, por que a gente consegue empolgar, manter o discurso de que o outro é importante, mas não dar voz para quem a gente está dizendo que é importante? Eu fico pensando, Deus tendo que dizer, cala a boca, Pedro, deixa ele falar em vez de só você ficar falando. Porque Pedro assumiu o controle de tudo. Ou nós vamos fazer o seguinte, tenda para um e tenda para outro, já estava tudo planejado. Só que Marcos capítulo 9, verso 6, diz assim, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Se não sabe o que dizer, fecha a matraca. Então ele não sabe o que dizer diante de tudo que está acontecendo, mas eu preciso falar. Agora, mesmo que ele não tinha um discurso pronto, planejado, na hora que ele abre a boca, Mateus 12, 34, diz que a boca fala do que está cheio o coração. E você percebe ali um anseio de controle. E eu fico pensando, o que o Pedro fez foi insano, foi estúpido, para falar bem o português claro. Você consegue imaginar isso? Você tendo a oportunidade não só de estar com Jesus, carne e osso, mas agora a glória de Deus se manifesta. Moisés e Elias estão ali. Eu às vezes sento em algumas mesas com pastores experientes, gente que tem história, e eu penso, se eu abrir minha boca vai ser no fim, depois de ouvir todo mundo. Agora você está com Jesus, numa manifestação como essa, que não dá para olhá-lo como um comum, que talvez seja a ideia que eles pudessem ter no dia a dia. E ainda assim você não para de falar. E uma voz tem que vir do céu dizer, ouça ele. Eu fico pensando, Pedro, tu foi um vacilão. Mas é fácil a gente jogar pedra no Pedro. É fácil a gente jogar pedra em qualquer outra. A pergunta é, será que a nossa vida de oração não reflete exatamente o que Pedro fez? Isso estamos falando daqueles que oram, porque a maioria, vou dizer a maioria que pode ser injusto, muito crente nem orar ora. Mas dos que oram, será que a nossa vida de oração não é igual a de Pedro? A gente está lá e a gente fala, e fala, e fala, e fala, e fala, mas não ouve. E a gente diz para ele como a gente quer que sejam as coisas. Gente, eu comecei a examinar a minha vida de oração. E eu dediquei muito à oração no início do ministério. A maior parte do tempo eu orava para Deus fazer tudo que eu queria. Tudo que eu imaginava, tudo que eu sonhava, como achava que tinha que ser. Todo o tempo era focado no jeito que a gente queria. Mas a pergunta é, embora a oração possa envolver a ideia e a possibilidade de que eu e você consigamos de Deus algo que a gente quer, ela não pode ser definida em essência, de forma completa, absoluta, por esse parâmetro. Eu tenho repetido essa frase há muitos anos. Oração não é apenas o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus tudo que a gente quer. O que é que a gente aprende com Jesus no Getsemane? Onde ele dobra os seus joelhos para diante do Pai e dizer, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Jesus está nos ensinando que a oração também deveria ser em contrapartida. O meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Tiago 4,13, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser. A maioria de nós faz todos os planos de vida. A gente escolhe com quem vai casar, sem buscar às vezes Deus em oração a respeito disso. A gente escolhe onde vai morar, a gente escolhe a profissão, a gente escolhe o trabalho, escolhe tudo. E depois de determinar tudo como será a nossa vida, a gente só sai dizendo, agora você abençoa aí, Deus. E faz o meu plano dar certo. Eu pergunto, é essa a ideia de uma vida de oração da Escritura? Não. A maior parte dos projetos bem-sucedidos, eles nasceram em ambientes onde as pessoas ouviam o Senhor. Atos capítulo 13. A liderança da igreja de Antioquia, reunida, jejuando, adorando o Senhor, estão lhe ministrando o Senhor, para tudo o resto, nada é importante, vamos estar com Ele. A Bíblia diz, e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado. O que é que Deus fala com Moisés no monte? 40 dias, distante de tudo e de todos lá com o Senhor. Deus diz, tenha cuidado de fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus está dizendo, a planta da construção é minha. Você só é alguém que executa o meu plano, a minha vontade. E a maioria de nós não tem entrado nesse lugar. E eu não estou falando isso para te apontar o dedo, para jogar pedra em você. Honestamente, eu fico me perguntando,
o como ou o quanto eu queria ter ouvido um ensino tão claro como esse desde o início da minha caminhada. Porque às vezes a gente demora muito tempo para aprender o que poderia ter entendido mais rápido, com clareza. Quando Jesus ora e chora no Getsêmani, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Essa talvez seja uma das questões ou perguntas bíblicas que eu mais ouvi até hoje. Pastor, o que significa passa de mim esse cálice? Cálice na Bíblia tem a ideia de sofrimento. No ensino de Jesus não é diferente. Num outro momento, quando ele pergunta a Tiago e João: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles respondem: podemos. E ele garante: vocês vão beber. Aliás, Tiago, o irmão de João, foi o primeiro mártir de todos os apóstolos. O livro de Hebreus interpreta essa fala de Jesus dizendo o seguinte: Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Hebreus está dizendo que a oração de Jesus: se possível, passe de mim esse cálice. Jesus sabe que a hora da morte está se aproximando. Até, como dissemos, o teor da conversa com Moisés e Elias foi isso. E agora, diante de Deus, como um homem, entenda isso. E está apavorado, dizendo: Deus, se tiver um plano B, se tiver um jeito de evitar esse nível de morte e sofrimento, isso é como eu me sinto, mas eu não quero pleitear a minha vontade em colisão com a sua. Que a tua vontade prevaleça, que a tua vontade seja feita. Naquele momento, e o texto diz, ele foi ouvido por causa da sua piedade. Mas embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Autor da salvação para os que lhe obedecem. Eu nunca vi um assunto ser tão relativizado em tempos modernos como a obediência. As pessoas inventaram um tipo de graça onde não existe necessidade de obediência alguma, e você pode desobedecer à vontade, porque Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Distorção atrás de distorção, heresia atrás de heresia, distorção maligna atrás de distorção maligna, para roubar a centralidade da nossa resposta: obediência. Ele é o Senhor. Que senhorio é esse? Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor e não faz o que eu mando? Que evangelho é esse onde a gente diz que Ele é Senhor, mas a gente vive do jeito que quer, e Ele é que se curva às nossas vontades? Pastor, não me pregaram esse evangelho. Você deveria ter lido as letrinhas pequenas do contrato antes de assinar. Sabe, nós precisamos resgatar a centralidade, a proeminência de Cristo e o senhorio dele. Quando nós falamos para Deus em oração, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja dele, para a nossa vida, para o nosso ministério, nós não o ouvimos. Então a minha pergunta é: o que o Senhor tem planejado para a sua vida? O Todinho honestamente falou: pastor, não faço a menor ideia. Falei: você está vivendo todo esse tempo sem fazer a menor ideia? Eu falei: será que isso não deveria ocupar um lugar importante em termos de buscar o que Ele tem? E mesmo que você não ouça uma sinalização, gastar tanto tempo em oração e rendição, que pelo menos Ele possa intervir e estabelecer a vontade dEle. Eu vou repetir o que eu falei antes: eu não estou aqui te apontando o dedo, eu espero te ajudar. Eu não estou te julgando pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu espero estar te abrindo uma nova oportunidade de futuro. Escolhas podem ser feitas. Minha esposa me perguntou no ano passado, quando eu estava perto de completar meus 50 anos: como está sentindo? Eu falei: estou em crise. Ela falou: nós estamos vivendo o melhor momento da minha vida, da nossa vida. Eu falei: eu sei, em todas as áreas. No nível pessoal, no nível familiar, no nível ministerial. Ela falou: você está melhor hoje aos 50 do que aos 30. Depois que entendeu, cuidado da saúde, uma série de coisas. Eu falei: eu sei, mas estou em crise. Ela falou: qual é a crise? Eu falei: amor, durante anos, nós completamos agora em início de novembro, 28 anos casados. Falei: durante anos a gente quis tanta coisa que a gente não podia. Ela falou: é verdade. Falei: mas agora que a gente pode, a gente não quer. Ela falou: isso não é bom? Falei: é ótimo. Significa que a gente deve ter amadurecido. Falei: mas a pergunta é: por que a gente passou tanto tempo querendo coisa que a gente não precisava? Não precisava no sentido de que a projeção, essa coisa de querer tanto, é porque a gente projetava realização em coisas que nunca vão te preencher ou realizar. Se as coisas preenchessem ou realizassem, os ricos seriam os mais felizes da terra. E você pode olhar
a vida de muitos deles, quanto mais cresce, finança, fama, reconhecimento, mais miserável a vida deles se torna. Porque nada pode preencher o homem. Tudo o que eu e você precisamos está nele e nesse entendimento do senhorio dele. E sabe, eu não estou dizendo que Deus não vá te abençoar com outras coisas. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E diz o resto. E tudo que não é o reino e a justiça é resto. E diz o resto vem a reboque, vai ser acrescentado. Mas é interessante que quando ele acrescenta essas coisas, normalmente ele as dá para quem não trata essas coisas como centro e o propósito. Ele as libera quando entende que elas não vão concorrer com o lugar dele. E nós precisamos ajustar e calibrar o nosso entendimento de senhorio. Você recebe essa palavra? Eu quero terminar te fazendo algumas perguntas práticas que te ajudem a avaliar o seu relacionamento com Deus. Será que entendemos? Estamos reconhecendo de modo prático a proeminência de Cristo nas nossas vidas? Ou de vez em quando nós estamos imaginando que a gente pode surfar na onda com Ele e ter algum nível de promoção ou lucro pessoal? Deus me fez lembrar essa semana de algo curioso, antes de eu falar desse assunto com os pastores. Eu ainda era adolescente, um dia eu estou lendo Apocalipse 4. Eu chego no versículo 4 que diz que a volta do trono de Deus, onde o Senhor Jesus está sentado com ele. João viu outros 24 tronos. Certamente tronos menores, mas são chamados de tronos. E neles ele vê 24 anciãos, usando coroas, assentados. E minha mente já começou a divagar. 24 deve ser a composição do 12 que aparece no Antigo Testamento, com 12 tribos, com alguma coisa ligada aos 12 apóstolos. 12 é um número de governo, lá e cá, deve ser a fusão das igrejas, entre aspas, de Antigo e Novo Testamento. Minha mente está ali, viajando, pensando. Mas uma coisa que eu não consigo parar de pensar é, a Bíblia não diz quem são as pessoas. Não disse necessariamente são os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos. Em relação aos anciãos, não. E aí um pensamento passa pela minha mente. Será que algum desses tronos a vaga ainda está em aberto? Será que existe alguma chance de fazer alguma coisa para estar nesse time? E sentar num trono desse? E usar uma coroa dessa? Dá um desconto. Estou falando da imaturidade de um adolescente, não só a imaturidade da idade cronológica, da falta de relacionamento com Deus. E ali de alguma forma, sem nenhuma promessa, eu inventei uma possibilidade. E não era uma promoção qualquer. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Sentar num trono desse com coroa na cabeça, maluco, sem concorrer com o lugar dele. Aquele bicho parece que tinha me picado. Mas eu continuei lendo o texto, até chegar no versículo 10. Em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 10, meus olhos parece que se abriram. Porque o texto diz, e os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre. E depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O entendimento de que tudo é dele, por ele e para ele faz com que qualquer um de nós que recebeu um trono e uma coroa imediatamente desça dele, se prostre diante da majestade, tire aquela coroa, deposite aos pés dele, para dizer a glória e a honra é sua e somente sua. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo, qualquer trono e coroa que você possa ser colocado um dia, mesmo que não seja isso que você está olhando, só existe uma razão para que você ocupe o trono ou a coroa, é a capacidade de rapidamente descer de lá, colocar a cara no chão, depositar a coroa aos pés do Senhor e dar glória a Ele. Sabe, levariam anos, e é um processo de aprendizado que ainda continua, não posso ser que eu cheguei lá. Nós precisamos nos questionar se estamos reconhecendo de forma prática a proeminência do Senhor. Será que a nossa visão e prática cristã reflete a centralidade de Cristo?
Eu e você precisamos questionar isso. E falando da nossa vida de oração, será que temos ouvido a Jesus? Ou nossa vida de oração segue sendo apenas sobre aquilo que queremos? Vou falar mais uma vez, não vim te apontar o dedo, e Deus não me levou a falar dessas coisas para julgar você, mas é uma oportunidade de ajuda, e uma poderosa ajuda que Ele nos oferece, não só trazendo orientação de princípios, mas por meio da palavra Ele consegue trazer à tona aquilo que está no nosso coração, como diz Hebreus 4:12. E Ele só expõe para que possa ser tratado, para que eu e você sejamos aperfeiçoados. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar esse culto com um momento de rendição ao Senhor. Você pode fazer isso como achar melhor. Você pode fazer isso sentado, você pode fazer isso em pé. Mas se você puder, e talvez a gente possa fazer aí no lugar, nas cadeiras. Eu gostaria de abrir a possibilidade, não exigir. Alguns podem até ter alguma limitação ou dificuldade física. Mas se você puder, eu gostaria que talvez a gente tirasse alguns momentos para dobrar os joelhos diante dele. Essa é uma figura muito forte na Bíblia de rendição. Eu gostaria de te chamar a reafirmar o senhorio dele. Reafirmar o senhorio dele sobre a sua vida. A Bíblia fala sobre confessar Jesus não apenas Salvador, mas Senhor das nossas vidas. E qualquer coroa ou qualquer trono, não importa o que Deus possa ter te dado, o que Ele fez por você, o quanto Ele possa ter te honrado ou promovido, você possa colocar aos pés dele e dizer: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito nesse entendimento prático. Fale com Deus. Confira esta outra linda pregação que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.